Bom, seguindo então aqui com a aula, eu vou fazer a apresentação aqui do romanceiro, tá? Pelos slides. Vou abrir aqui para vocês. Então, o Romanceiro da Inconfidência foi publicado em 1953, né? Escrito aí durante a década de 40, mas publicado aí no início dos anos 50. E nessa obra, a Cecília Meirelles vai resgatar através de poemas, um episódio muito marcante da nossa história, que é a Inconfidência, o período aí então de Tiradentes, de personagens como Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, entre outros, né, esses que fizeram parte aí do nosso arcadismo literário, figuras como a Chica da Silva, como a Rainha Dona Maria, como Joaquim Silvério, entre outros. Então, é um livro que faz um resgate aí, traz um panorama histórico muito interessante sobre a Vila Rica, né, Ouro Preto aí do período colonial, tá? E tendo como centro de interesse esse episódio específico que é o da Inconfidência, tá? Bom, vamos pensar então, para começar, na estrutura da obra, né? Então, o que é exatamente um romanceiro? A gente sabe que esse livro é um livro de poesias, mas de onde vem essa expressão e o que ela determina de fato? Quer dizer, em termos de gênero literário, o que seria um romanceiro? Vamos pensar então nessa estrutura. Então, o romanceiro, ele consiste em um conjunto de romances, tá? Não do nosso romance modelo narrativo tradicional que nós estamos aí acostumados, né? Aquela estrutura narrativa que nasceu lá atrás com o Dom Quixote e que atravessou aí os séculos, tá? Esse romance, a gente está colocando ele entre aspas, ele é considerado como um poema curto. Então, um romanceiro é um conjunto de romances, ou seja, poemas curtos de caráter épico ou narrativo, destinados ao canto e transmitidos oralmente pela tradição popular em Portugal e Espanha desde a Idade Média. Então, esse é um gênero que foi fortemente disseminado no período medieval, tá? Então, ele traz toda essa questão da tradição popular, da transmissão oral, e são poemas curtos, né? Tem esse caráter narrativo, então eles vão contar histórias específicas, obviamente que dentro do conjunto da obra aí, essas histórias estão interligadas, e há um sentido épico que sugere aí então a saga, as lutas de um povo. No nosso caso aqui, né, o romanceiro da Inconfidência é a tentativa, né, são as lutas de independência, de tentativa de independência ali na Vila Rica do século XVIII. Tá? Essa forma poética chegou ao Brasil com os colonizadores portugueses, né? E é interessante a gente pensar que, em alguns momentos, essa forma do romance, né, do poema curto, ela vai ser trabalhada na forma também da canção de ninar. Tá? Então, esse gênero medieval, né, esses poemas curtos, narrativos, aí de tom épico, né, que no período medieval tinham toda essa carga aí da tradição oral, eles vão ser trazidos pela poetisa Cecília Meirelles em pleno século XX, né, para dentro da literatura brasileira, da alta literatura brasileira, para resgatar esse episódio marcante da nossa história, que é a Inconfidência Mineira. Né? Então, alguns teóricos veem seus prolongamentos, vem um de seus prolongamentos na criação dos cantores de cordel do Nordeste. Também é um subgênero que nós diríamos que está atrelado aí a essa tradição da poesia medieval, seriam os cordéis nordestinos, né? A tradição aí da poesia, daquela poesia, né?
de caráter popular, cantada e vendida aí na forma de livros de cordel. Tá? Então, tudo isso resgatando aí esse nosso passado, essa nossa tradição, né, portuguesa medieval, né, só que agora transformado aí numa obra moderna, né, no Romanceiro da Inconfidência. Do ponto de vista formal, os romances apresentam regularidade de ritmo e recursos de repetição, dois fatores que contribuem para facilitar a memorização. O Romanceiro da Inconfidência organiza-se em várias partes, cujos títulos se alternam com as denominações de falas, cenários e romances. Né? Então, nós vamos ter essa distribuição ao longo do livro. Então, poemas que são denominados como falas, poemas que remetem à ideia dos cenários, e os poemas, né, denominados como romances propriamente, que vão se desdobrando aí ao longo do livro e que vão compondo esse panorama, né, de Minas, da Vila Rica aí, do período colonial, não só do momento da Inconfidência, mas resgatando todo um passado histórico até se chegar a esse momento em especial, quando nós vamos ter aí a grande figura de Tiradentes. Então, pensando na organização formal do romanceiro, né, de Cecília, nós teríamos a seguinte ordem, tá? Então, nós vamos ter a fala inicial, o cenário, tá? Os romances de 1 a 19, então passagens narrativas envolvendo aí determinados personagens, depois um novo cenário, a fala antiga Vila Rica, mais os romances de 20 a 47, a fala aos pusilânimes, os romances de 48 a 64, o cenário, os romances de 65 a 71, a Imaginária Serenata, os romances 72 a 74, a fala comarca do Rio dos Mortos, os romances 75 a 80, o retrato de Marília, de Antônio Dias, né, Marília de Dirceu, aquela personagem literária que vai ser resgatada aqui, um novo cenário, os romances 81 a 85, e a obra fecha com a fala aos Inconfidentes Mortos. Então, todos esses momentos são poemas, geralmente poemas curtos, de 1 ou 2 páginas, às vezes menos que 1 página, mas que vão então se desdobrar a partir dessa perspectiva, de falas específicas, de cenários, trazendo aí a ideia do contexto histórico, social, até da natureza, envolvendo ali a ambientação dos poemas, e os romances que vão trabalhar, então, as ações, os personagens, desde o contexto ali inicial de colonização até o momento da Inconfidência, e aí as grandes figuras como Tiradentes e os demais Inconfidentes e os desdobramentos trágicos aí dos acontecimentos, tá? De modo simplificado e esquemático, pode-se considerar que os romances tendem para o gênero narrativo porque reconstruem fatos. Tá? Então, vamos lá, nessa divisão aí, fala, cenário, romance, os romances propriamente ditos, os poemas que têm aí o título romance, e a sua numeração específica, esses são os grandes momentos narrativos, porque nós vamos ter ali os fatos, os desdobramentos históricos, a partir da perspectiva poética de Cecília. Os cenários, eles vão indicar não só a localização dos acontecimentos, mas sobretudo a atmosfera que os cercava. Então, essa atmosfera, nós vamos pensar não só em termos de cenário natural ou urbano, mas a questão do contexto, da sociedade por trás, do peso dos desdobramentos históricos. Então, essa atmosfera que vai compor esse cenário, que vai acompanhando também o desenrolar dos acontecimentos. Então, nós diríamos que temos os acontecimentos, os fatos em si, e esse pano de fundo, esse cenário, esses cenários que vão sendo carregados aí por essa atmosfera épica e muitas vezes trágica ao longo da obra. Tá? E as falas, que são os momentos em que nós vamos ter o ponto de vista do poeta, envolvido aí com o seu tema. O poeta aqui, por extensão, a voz lírica que fala nessas falas,
vai trazer aí uma reflexão, um ponto de vista mais específico sobre cada etapa aí desse processo histórico, desse desenrolar aí dos acontecimentos, tá? Então, na verdade, a obra é mais completa. Em todo o livro há uma mescla de narrativa e poesia, com espaço para passagens dramáticas, nas quais o narrador se ausenta e deixa falarem as personagens como num jogo teatral. Então é interessante porque, além da questão da ação, dos fatos, dessa descrição e reflexão sobre os cenários, do ponto de vista aí que o sujeito poético traz, nós vamos ter a fala dos grandes personagens envolvidos, né? Então, essas muitas vozes, né? Tiradentes, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, a Rainha Dona Maria, a Chica da Silva, e todas as figuras envolvidas aí nesse processo histórico, as grandes figuras ganham voz também. Então, é quase como se fosse realmente um jogo teatral ali, cênico, né, com esses personagens que vão aos poucos aparecendo, ganhando corpo ali no contexto da poesia, né, dessa poesia narrativa, e em determinados momentos é-lhes concedida a voz. Então, nós não temos só uma voz lírico-narrativa que narra, e que, além disso, também estabelece algumas reflexões. Os próprios personagens ganham voz. E aí essa polifonia, né, essas muitas vozes que entram em cena, é que vão compor esse panorama mais rico e mais completo sobre aquele momento histórico, né, e a perspectiva, o resgate que a obra moderna, né, a obra de Cecília, nos traz, né, sobre esses acontecimentos que tocam de perto aí o nosso processo de formação histórico-social. Tá? Bom, então a atenção do leitor se prende ao fio da trama narrativa, né? No entanto, certas falas, certos cenários e certos romances parecem ganhar vida própria, sugerindo uma outra leitura, ao mesmo tempo independente e ligada ao conjunto. Então, é mais ou menos o que acontece, que nós já vimos acontecer na obra Mensagem do Fernando Pessoa, né? Embora o Mensagem, claro, abarque aí um período histórico muito mais extenso, né? Desde a formação de Portugal até o momento das grandes navegações. Mas é aquele processo de que, sim, existe uma sequência lógica aí, uma organização formal, né? Então, o interessante é que nós leiamos a obra na íntegra, começo, meio e fim, assim como em Mensagem, só que por ser poesia lírica, e alguns momentos realmente são muito singulares, uma poesia que pode ser lida de forma independente. Então, é muito comum as pessoas terem, aí as pessoas que conhecem a obra de Cecília, terem em mente poemas específicos, porque do romanceiro, porque eles acabaram se tornando as grandes obras, né, as obras mais, as peças mais referidas aí dentro dessa obra grandiosa que é o Romanceiro da Inconfidência, né? Sobretudo poemas ligados aí ao Tiradentes, a Bandeira da Inconfidência. Então são momentos de uma poesia tão rica que ela pode ser lida de forma independente, sem prejuízo aí de entendimento. Né? Então você pode ler um poema ali sobre a Bandeira da Inconfidência, ou sobre Tiradentes, ou sobre Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, e ali só você já tem um sentido completo. É claro que quando a gente lê a obra na íntegra, a riqueza de significações é muito maior, tá? Mas nós não precisamos passar pela obra toda para conseguir uma análise mais pontual. Nós podemos pegar um poema específico e tirar dele uma interpretação, fazer uma análise voltada para aquele texto. É algo, como eu falei, muito semelhante ao que nós fizemos lá atrás em Mensagem, né, nas nossas aulas mesmo. Então, falamos da obra como um todo, mas pegamos poemas específicos para trazer aí uma possibilidade de análise. E um poema solto dessa obra pode ser lido e interpretado tranquilamente, né? Tanto ali em Mensagem quanto agora no Romanceiro. Tá? Então, o ideal é que nós leiamos a obra por completo, para
né, entender aí a magnitude da escritura e da temática que Cecília propõe nesse texto. Mas, sim, existe uma certa independência entre os poemas e eles podem ser lidos isoladamente, né? Não há necessidade de ter que ler tudo ali de forma encadeada como se encontra. Então, são essas duas possibilidades de leitura e interpretação. Então, os poemas por si só têm vida própria, porque eles já trazem, muitos deles, um sentido completo que se basta, mas eles pertencem a algo maior, ao romanceiro, né? Então, o primeiro momento aí, creio eu, pela experiência como leitor, precisamos da leitura da obra como um todo. Passada essa fase de reconhecimento, aí sim, podemos pensar em leituras isoladas, né? Mas, pensando também que é uma obra cobrada aí no vestibular, temos que ter em mente que a leitura completa sempre, né, a leitura total, é sempre muito mais rica e muito mais interessante, tá? A composição do romanceiro da Inconfidência poderia ser comparada a de um mosaico ou a de uma rosácea, né? Então, o livro completo, o poema longo, o conjunto dos romances, corresponderia à rosácea ou ao painel de mosaicos, né? Rosácea, eu estou pensando sobretudo naqueles vitrais de igrejas medievais, né, geralmente igrejas góticas, né, que tem aqueles mosaicos, né, em forma de flor. Então, a chamada rosácea, né, que é uma referência direta aí à Virgem Maria, né, que é aquele mosaico, aquele vitral feito em forma de uma rosa, e aí cada pecinha, né, ali do vitral compõe esse todo. Assim seria o romanceiro. Então, nós temos uma obra completa, que é formada, né, por pequenas peças que têm uma certa independência, mas que também estão interligadas entre si, né? Então, as partes que compõem seriam as pedras do mosaico, ou as pétalas da rosácea, uma unidade válida por si, que também compõe o desenho maior. Então, é aquela ideia de que cada poema em si já traz um sentido, né, que pode ser lido ali, que pode ser percebido ali numa leitura individual da peça em si, mas lembrando que ele faz parte de algo maior. Então, quer dizer, o romanceiro é aquele conjunto de romances, de pequenos poemas, que leva a uma interpretação muito mais ampla, muito mais complexa, quando temos aí a obra na sua totalidade. Tá? Bom, e quais seriam então os temas? Vamos pensar aí nos temas que Cecília Meirelles traz. Alguns deles já soam para nós com uma certa familiaridade, pensando aí no contexto histórico, né, no conhecimento que nós temos do que foi esse processo da Inconfidência Mineira. Então, alguns temas já são previsíveis, né, ali do que encontraremos nessa poesia. Mas, pensando nos temas básicos, né, então, por exemplo, dos romances 1, os romances 1 e 2, né, que estão ali junto à abertura do livro, eles vão falar da febre do ouro, né? Então, estamos em Vila Rica, Ouro Preto, e aí essa ideia, então, de um cenário que gerou essa corrida do ouro, e aí a metrópole portuguesa explorando a terra e levando as nossas riquezas, as nossas pedrarias para a Europa, né? Um dos trechos mais conhecidos aí dessa primeira sequência do romanceiro, né, vai falar justamente sobre isso. 1000 bateias vão rodando sobre córregos escuros. A terra vai sendo aberta por intermináveis sulcos. Infinitas galerias penetram morros profundos. Tá? É interessante a gente pensar também, pensando com relação ao vestibular, que nós temos duas obras presentes aí nos nossos vestibulares aqui de São Paulo que resgatam Minas, né, desse momento. Então, já vimos lá atrás em Olavo Bilac, né, poemas aí relativos à antiga Vila Rica, né, e agora esse cenário, esse contexto histórico também sendo resgatado aqui no Romanceiro da Inconfidência. Tá? Dos romances 3 ao 19 aparecem os diversos temas ligados ao Ouro Preto do ciclo do ouro, né, ao longo do século XVIII, durante os cerca de 70 anos que precederam a Inconfidência Mineira. Então vejam que ainda estamos num período
distante aí, né, temporalmente falando, do que irá acontecer, né, gerações anteriores àquela que vai vivenciar a Inconfidência Mineira. Então, dentre essas figuras, a mais conhecida, né, é a lendária Chica da Silva, né, essa figura tão emblemática dentro da nossa cultura e do nosso passado histórico, que já se transformou realmente num personagem folclórico, né? Já foi motivo para o cinema, para a televisão, por meio de novelas, e aqui também no Romanceiro da Inconfidência ela faz aí tem a sua passagem, né? Então, acabou-se aquele tempo do contratador Fernandes. Onde estás, Chica da Silva, cravejada de brilhantes? Não tinha Santa Ifigênia pedras tão bem aplicadas por lapidários de Flandres, né? Então, nós vamos acompanhar aí a trajetória dessa mulher singular dentro, então, da história de Minas e da história do Brasil, tá? Os romances de 20 a 64, esses giram em torno do movimento revolucionário. Agora, né, estamos preparando aí a cena para o processo da Inconfidência. Então, desde a sua preparação, né, as ideias libertárias inspiradas em europeus e norte-americanos, as reuniões dos conspiradores, o movimento Arcade, o planejamento do movimento de independência, a liderança de Tiradentes, a prisão dos Inconfidentes e a morte do líder na forca. Tá? Então, todo esse processo, né, vejam que é um trecho bem longo aí da obra, né, do romance número 20 até o 64, né, praticamente mais de 2/3, né, da obra, voltado para esse momento em si, desde a sua preparação, né, essas reuniões conspiratórias, as tentativas ali de luta de independência e o final trágico com a prisão e a morte aí de muitas dessas figuras, né, e obviamente a figura central que é a do Tiradentes, tá? Vale lembrar que no caso aí dos Inconfidentes, amigos de Tiradentes, né, que são também poetas, né, Cláudio Manuel e Tomás Antônio Gonzaga, nós vamos ter esse resgate também da tradição literária. E aí a figura de Marília de Dirceu, né, Marília e Dirceu vão ser resgatadas aqui pelo Romanceiro da Cecília também, que nós já vimos lá atrás no Arcadismo, tá? Aqui o poema, né, que eu separei foi o poema do traidor, né, o Joaquim Silvério, que trai a causa da Inconfidência e trai Tiradentes, né? E aí vejam a postura de Cecília diante do traidor. Melhor negócio que Judas fazes tu, Joaquim Silvério, que ele traiu Jesus Cristo. Tu traz um simples alferes. Recebeu 30 dinheiros, e tu muitas coisas pedes. Pensão para toda a vida, perdão para quanto deves, comenda para o pescoço, honras, glória, privilégios. Então, é interessante esse contraponto que a Cecília faz entre a figura de Judas Iscariotes e a figura de Joaquim Silvério, né, como traidores, né, de uma grande causa, e o desnível, né, que olha, né, Judas traiu o filho de Deus e ganhou 30 dinheiros. Né? Você traiu só um simples alferes e olha quantas coisas você ganhou, né? Para trazer esse sentido de essa carga, né, depreciativa sobre a figura de Joaquim Silvério, né? E é interessante a gente pensar, né, em termos de arte, como a figura de Tiradentes, né, ela foi pintada e ela acabou entrando para o imaginário popular muito ligada à imagem do Cristo crucificado, né? Então aquela imagem que nós temos de um Tiradentes com uma longa barba, com a corda no pescoço, né? Ela tem uma intencionalidade, né, de mostrar o mártir ali da independência, né, próximo à figura ali de Jesus Cristo, né, também dando a vida pela humanidade, né? Então, a cultura popular, popular não exatamente, né? Quer dizer, a arte trouxe essa imagem que se popularizou, né, sobre Tiradentes, e aqui Cecília faz esse resgate também comparando o outro lado, né, Judas versus Joaquim Silvério. Tá?
Dos romances 75 até o 85, né, desenvolve-se em torno, esses romances se desenvolvem em torno das figuras femininas. Então, Dona Maria I, rainha de Portugal, Marília de Dirceu, né, também uma personagem bastante singular que é resgatada, Maria Efigênia, Bárbara Leodora, Juliana de Mascarenhas. Então, de todas elas, né, talvez a passagem mais comovente seja a de Marília, né, justamente porque temos lá a história verídica, né, da Maria Doroteia, que era noiva de Tomás Antônio Gonzaga, mas Gonzaga é mandado para o exílio, Maria Doroteia fica sem o noivo, né, que não volta mais, lá ele casa com a Juliana de Mascarenhas. Então aquele grande amor que se desfez, né, que foi retratado aí em Marília de Dirceu, é resgatado pela Cecília, né? Então, triste pena, triste Marília que escreve. Tão longa idade sofrida para uma vida tão breve. Muitas missas, que a terra lhe seja leve. Tá? Também outra passagem muito marcante, os poemas aí envolvendo Marília. Tá? Agora, a figura central, obviamente, é a figura de Tiradentes. Quer dizer, ele seria o catalisador de tudo isso, né? Então, o grande mártir aí da causa da Inconfidência, e que, né, por conta disso mesmo, terá vários grandes momentos aí ao longo da obra, né? Não temos só um poema sobre Tiradentes, mas, na verdade, é um conjunto, porque é a grande figura, né? Eu deixei aí para vocês na apostila um dos poemas, né, envolvendo aí a figura de Tiradentes, que eu acho dos mais representativos, né, e que é de uma beleza poética muito singular, né, sobretudo quando a gente entende quem é esse homem que é citado no poema, embora não apareça o nome dele, né, mas quem é esse homem, e a gente já sabe qual é o futuro dele, o fim trágico dele, é de uma sensibilidade, de uma beleza muito bonitos, né? É trágico, mas é muito tocante, muito comovente, né? E realmente muito belo aí, esteticamente falando. É o romance 31, né? Ou Demais Tropeiros, né? E aí vejam como Cecília trata a figura de Tiradentes. Por aqui passava um homem, e como o povo se ria, que reformava este mundo de cima da montaria. Tinha um machinho rosílio, tinha um machinho castanho. Dizia, não se conhece país tamanho. Do Caeté à Vila Rica, tudo ouro e cobre. O que é nosso vão levando, e o povo aqui sempre pobre. Por aqui passava um homem, e como o povo se ria, que não passava de alferes de cavalaria. Quando eu voltar, afirmava, outro haverá que comande. Tudo isso vai levar volta, e eu serei grande. Faremos a mesma coisa que fez a América inglesa. E bradava, há de ser nossa tanta riqueza. Por aqui passava um homem, e como o povo se ria. Liberdade, ainda que tarde, nos prometia. E cavalgava um machinho, e a marcha era tão segura, que uns diziam que coragem, e outros que loucura. Lá se foi por esses montes o homem de olhos espantados, a derramar esperanças por todos os lados. Por aqui passava um homem, e como o povo se ria. Ele na frente falava, e atrás a sorte corria. Dizem que agora foi preso, não se sabe onde, por umas cartas entregues ao vice-rei e ao visconde. Pois parecia loucura, mas era mesmo verdade. Quem pode ser verdadeiro sem que desagrade? Por aqui passava um homem, e como o povo se ria. No entanto, à sua passagem, tudo era como alegria. Mas ninguém mais se está rindo, pois talvez ainda aconteça que ele por aqui não volte, ou que volte sem cabeça. Pobre daquele que sonha fazer o bem, grande ousadia, quando não passa de alferes de cavalaria. Por aqui passava um homem, e como o povo se ria. Muito bonito, né? Eu acho que é uma das peças aí mais memoráveis
do romanceiro, né, temos outras, né, o poema que fala da bandeira da independência também é muito belo, o poema que fala da morte de Cláudio Manuel da Costa num calabouço, né, uma morte suspeita, aparentemente um suicídio não muito bem explicado, né, no momento ali pós julgamento, também muito comovente, os poemas dedicados a Marília, mas esse daqui eu acho que traz bem o sentido, não só histórico, mas crítico, né? A leitura crítica que se faz do nosso passado histórico, que está posto aqui na voz do sujeito poético, certo? É isso então, poderíamos falar muito mais aí sobre Cecília e sobre o romanceiro da Inconfidência, mas creio que aqui já temos aí um bom material para pensar essa obra e para estabelecer aí possíveis análises. Tá? Eu queria então fechar por aqui, né? Encerramos mais uma análise. Na próxima aula, vamos continuar aí falando sobre a geração de 30, a poesia, né, da geração de 30, e o nosso próximo poeta será Carlos Drummond de Andrade, né, o grande nome aí não só da geração de 30, né, mas um dos maiores nomes da poesia brasileira. E aí vamos falar de um livro específico seu, que também está sendo cobrado aí para o vestibular. Então é isso por hoje, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau, até mais, gente.